Avançando aqui, ô Redeco, vou fazer com que você agora comece, né? E depois eu entro, para não ficar eu sempre começo. A gente falou de modelagem, modelei, né? Representei lá o processo com a utilização de diversos documentos, artefatos, para tá modelado a situação atual, digamos, né? E aí, hora de fazer análise. O que é essa fase de análise? Manda aí. Então, eu até gosto de. Eu não sei quem aqui vem de TI, principalmente vem de TI das antigas, mas o pessoal da TI das antigas estudava o RUP, o Rational Unified Process, né? E ele tinha essa divisão, não tinha muito a ver com o processo, mas, quer dizer, era um processo, mas um processo para a TI, né? Mas não era BPM, mas a forma como eles apresentavam aquilo que eles achavam necessário para cumprir aqueles processos, né? Eles faziam um gráfico, que eles chamavam de gráfico das baleias. Quem quiser dar uma procurada, procura aí o gráfico das baleias do RUP, é bem legal. Não vai ter muito a ver com o processo, mas acho que esse formato de visualização, principalmente de coisas que não são etapas, é muito interessante, dá uma elucidação muito grande. Então, o que traz o gráfico das baleias, por que é o gráfico das baleias? Né? Porque pode ser um monte de baleias, eram partes. Para esse processo aqui, como que ele acontece? Esse. E ao longo das fases, por exemplo, não tem uma etapa da modelagem que acaba a etapa da modelagem e aí eu vou para a etapa da análise, né? São áreas de conhecimento. Tanto, por exemplo, tem uma etapa que é tecnologia em BPM, que é a última, né? A última área de conhecimento. Isso significa que você vai pensar nisso quando acabar com o não é. Então, assim, o gráfico da baleia chama gráfico da baleia porque ele mostra que, em alguns casos, o uso de um certo processo, de uma certa área de conhecimento é baixo no começo, depois ele cresce, depois que a área termina o principal objetivo dela, ela vai caindo, né? E vice-versa, né? Às vezes já começa um time maior, vai decaindo e fica mais ali próximo do zero, né? Chegando eventualmente a zerar ou não. Mas por isso que eram as baleias, né? De fato, parece umas baleinhas passeando de um lado para o outro ali. E, assim, modelagem é uma coisa que, assim, se você for considerar no seu projeto, que até mesmo, não, depois até que eu já estou no meio do piloto, posso ainda mudar o meu processo, ajeitar alguma coisa, ter que revisitar o modelo e alterar, não quer dizer, modelagem é uma área de conhecimento, tem a sua maior relevância aqui no início, obviamente, que é onde está concentrado todo o entendimento de disseminação, mas lá na frente, treinamento, teste, tal, piloto, acompanhamento, monitoramento, ele ainda pode ter uma carguinha, ele baixa, mas continua existindo, né? Já, por exemplo, a definição de sistemas, por exemplo, não vai estar no começo, né? Então, quer dizer, às vezes as pessoas começam, né? Define o sistema, depois define o que quer fazer com eles, né? Mas, enfim, em tese não deveria ser assim, né? Então, a modelagem, por ser a materialização, ele vai perpassar tudo, né? Com ênfase nesse início. E a análise, o que ela vai ser? A análise é a análise da situação atual, né? Você vai gerar o ESIS, pensar dentro do ESIS, né? Vai ter o início ali, embutido ainda dentro do ESIS, de alguma coisa quais são ações que a gente poderia fazer, já coletar com o usuário e tal, o que você acha que poderia melhorar e tal, mas focado no ESIS, no entendimento inicial do processo. Tem modelagem aí e tem a carga de análise, né? Já pode ter aí uma carguinha de desenho, mas desenho é outra coisa, né? Vai explicar depois. Bom, você disse muito bem. A gente faz umas coisas meio provocativas para ver se o pessoal do chat também se manifesta, né? A gente gosta que o pessoal do chat apareça, viu? A Cristiane mandou aqui uma carinha bonitinha. O Ventura disse: modelagem para mim depende de algo muito importante para funcionar, fora as pessoas. Escopo. Fazer a modelagem sem escopo bem definido é pedir para o caos acontecer. Isso aí, Ventura. É isso, né? Você fazer isso desatrelado da estratégia nossa senhora, descer ladeira.
Então, quando eu comecei o discurso aqui sobre análise, disse, opa, tem a modelagem aqui, tá lá prontinha, tá, agora eu vou fazer a análise. Quando a gente modela, é inevitável, é inerente à representação, quando você quer abstrair do mundo real e representar isso, seja graficamente, num mapa, ou num documento, numa tabela, planilha, etc., você acaba fazendo análises, né? Quando você vai representar um desvio e percebe que ele tem um retorno, você já começa a fazer análise, você já começa a identificar algumas oportunidades de melhoria. Eu sempre tratei a modelagem com um documento debaixo do braço, que é exatamente oportunidades de melhoria. À medida que a gente ia modelando, tudo aquilo que a gente já ia identificando, porque tinha o norte da diretriz bem claro, então eu já modelava um ponto do processo que tratava exatamente do item da diretriz, já ia lá, opa, deixa eu anotar isso aqui, porque nós vamos ter que tratar isso mais adiante, tratar mais adiante. Então essas análises, elas vão meio que acompanhando o momento da modelagem. Claro, sim, existe um momento que em tese, tudo é em tese, tá, gente? Existe um momento que, em tese, a modelagem dá-se por encerrada, em tese, mas lá na frente, quando você está lá se batendo no meio de uma modelagem, às vezes já está até querendo já fazer o desenho e tal, vem um tema que não ficou bem resolvido, que não ficou discutido, a pessoa vai alterar, inclusive, a modelagem feita. Isso acontece, gente, normal. Essas fases não são marcos, não, né? Acabou agora isso, entreguei isso, agora vamos para essa fase, não... coisas não funcionam bem assim não, né? Então a análise ela vai acontecendo enquanto a atividade da modelagem ela vai acontecendo. O Seboca ele menciona, né? A gente fala muito da importância da construção do ESIS na modelagem para, obviamente, analisarmos como as coisas funcionam, para daí a gente poder trazer as melhorias e ou transformação. Mas lembre-se que podem existir situações que eu posso pensar em fazer o que é o to be direto. E nós vamos tratar isso quando a gente estiver falando sobre o desenho.